É com alegria que o Núcleo Formativo oferece a 4ª formação aos formadores pessoais e comunitários para a vocação Coração de Maria. Eu me chamo Edna Chaves, sou cofundadora da Comunidade Católica Coração de Maria e hoje nós vamos mergulhar especificamente no tema que nos diz o papel e a missão do formador pessoal e comunitário na vocação Coração de Maria. É interessante lembrar que os papéis do formador pessoal e o formador comunitário, eles se entrelaçam em algum momento, mas eles agem separadamente. É muito interessante nós vermos o que diz as nossas regras de vida consagrada no capítulo 5º, artigo 2. Nos diz assim: formação pessoal. Para sermos novas criaturas em Cristo, precisamos do auxílio do nosso formador pessoal, que nos ajudará nas dificuldades pessoais, psicológicas e espirituais, para o nosso crescimento na graça de Deus. Cada consagrado deverá ter um formador pessoal, indicado pela fundação da comunidade, para auxiliá-lo na caminhada com Deus. Para o êxito da formação pessoal, é necessário um coração humilde e aberto para Deus. Essa formação pessoal será mensal e o consagrado a cada momento amoldar-se-á no carisma que Deus o chama a viver. Então é muito interessante, são 2 parágrafos nesse artigo, mas é muito interessante, simples, mas profundo. Se nós mergulharmos, aqui está toda a chave do presente que é a formação, tanto pessoal como comunitária, na vocação Coração de Maria. E um termo bem interessante que nos chama a atenção é que a cada formação acontecerá a graça de cada pessoa se amoldar, né, de dar forma, o carisma na vida da pessoa. Esse é o papel do formador comunitário e do formador pessoal, que juntos vão dando essa forma, né, vão dando a beleza do carisma na vida do formando. O formador pessoal faz um acompanhamento e não uma direção espiritual na vida do formando. Ele acompanha os passos, né, bem mais de perto, para que o formando perceba a graça que Deus irá realizar através dessa pessoa escolhida, né, como formador na vida do formando. É interessante que seja do mesmo sexo, porque com certeza o formador pessoal ele irá mergulhar nos assuntos de fórum íntimo. O que é o assunto de fórum íntimo? São os pensamentos mais interiores, mais profundos do formando, os seus desejos, os seus planos, a sua caminhada espiritual. E há uma abertura de coração do formando num elo de confiança, né? O formando vai se abrindo, vai confiando, e daí a importância de ser o mesmo sexo, porque caso seja sexo oposto, poderá ocorrer um falso apaixonamento. É muito fácil as pessoas, às vezes, confundirem os sentimentos pessoais, e aí pode surgir, né? Não está isento de surgir como se fosse uma paixão. Uma pessoa se encanta, né, com o outro cuidando da sua vida, e aí Deus fica de lado, né? Deus fica de fora. Então, por isso que é interessante ser o formando e o formador serem do mesmo sexo. Geralmente, quem são essas pessoas escolhidas para serem os formadores? Geralmente são pessoas mais maduras na fé, não necessariamente maduras cronologicamente, mas uma pessoa que, pela sua experiência vivida, tem capacidade para ajudar o irmão. Um aleijado não pode ajudar nem sustentar outro aleijado, né? Então a gente tem que ter uma coerência. Busca-se sempre uma coerência na escolha dos formadores. Muito embora nós encontramos na comunidade Coração de Maria jovens
qualificados para tal missão. Então não se apavore se um jovem foi escolhido para acompanhar uma pessoa talvez mais madura cronologicamente. Deus capacita os escolhidos. Então a gente tem que se abrir à graça também de se moldar aquilo que Deus quer realizar através da escolha do nosso formador. Porque na missão do formador, o formador é portador de uma responsabilidade muito grande, especialmente naquilo que se refere à vida espiritual da pessoa. O formador pessoal deve ser mais maduro também na vida comunitária, acompanhando o membro, o formando na sua dimensão espiritual e vocacional de sua vida. Hoje na comunidade nós precisamos nos submeter, cada formador precisa se submeter ao que se propõe, ao que se é proposto pelo núcleo formativo. É o núcleo formativo que, com a bênção do conselho, decide quem serão os formadores pessoais e os formadores comunitários. Caso não exista empatia logo no início entre o formando e o formando deverá perceber qual a graça que Deus deseja realizar na sua vida através daquele formador. Nós não devemos perder a graça. Às vezes a gente se impacienta, não vai com a cara do formador e aí não entende que Deus quer fazer uma obra nova nas nossas vidas. E se por um período bem estendido, continuar essa dificuldade de abertura do coração do formando e o formador, você pode recorrer ao auxílio do núcleo formativo, colocar toda a sua situação para que o nosso núcleo formativo veja uma resolução possível após um diálogo fraternal, entre você e o núcleo formativo. Lembrando sempre o que tem nas nossas regras: quem obedece não erra. Nós podemos destacar que o formador pessoal, ele acompanha a vida pessoal do formando no carisma. Podemos estender isso, abrir mais, alargar a nossa visão na dimensão espiritual e vocacional da vida do formando. Ou seja, o jeito de ser pessoa, no jeito de ser coração de Maria no mundo. Como nós, como cada um de nós pode ter esse formato do carisma coração de Maria no mundo, Como é o meu jeito de ser no mundo como coração de Maria. E também o formador pessoal, ele adentra muito na questão da vida íntima do formando, ou seja, na vida do fórum íntimo. O que é esse fórum íntimo, para a gente entender melhor? É um lugar de intimidade do eu da pessoa com Deus, é o lugar da consciência. E nós podemos nos envolver, nos mergulharmos mais, onde nós colocamos a consciência íntima e a consciência moral. A consciência moral, nós entendemos que é onde a gente define o que é certo, o que é errado, os mandamentos. Mas na consciência íntima, ela traz, ela absorve esse aspecto da consciência moral e vai muito mais além. Consciência íntima é o lugar onde Deus partilha com o homem a ciência. É uma consciência entre Deus e o homem. Ele reparte com o homem o conhecimento, a ciência no sentido do conhecimento. Ele reparte o conhecimento divino como o homem no momento da criação, O homem que faz parte, nós que somos imagem e semelhança de Deus. É muito interessante nós percebermos isso. Consciência íntima, o lugar onde Deus tem toda a nossa essência, nós temos toda a nossa essência e nós vamos nos abrindo a partilhar tudo isso para que Deus cada vez mais possa ir fazendo maravilhas na nossa vida. No aspecto de fórum íntimo do formando, é o lugar onde o formador tem mais, como se diz, mais bagagem
para ser um forte intercessor na vida do formando, onde ele escuta, né, vai ter todo o sigilo e ele pode ser e deve ser um fiel intercessor na vida do formando. Podemos citar um exemplo de fórum íntimo, por exemplo, um sacerdote, ele tem o poder de perdoar os pecados de uma pessoa que confessou ser um assassino, por exemplo. Ele tem o poder divino de perdoar, mas ele não tem o poder e nem o dever de fazer um boletim de ocorrência para que a justiça seja feita. Por isso, tudo que é falado na formação pessoal é absolutamente sigiloso, porque na formação pessoal, a consciência de um homem ou de uma mulher, o fórum íntimo, né, que nós havíamos falado, o lugar onde Deus e formador pessoal e formando vão dividindo e discernindo juntos o plano de santificação que o Senhor tem para cada um. Por isso, quando encontramos alguém que se faz um comigo, ou seja, quando há uma construção, né, na formação, na confiança entre formador e formando, o formador que me entende de uma forma única, realmente isso é um presente de Deus para o formando. O plano de Deus vai se concretizando à medida que o formador vai tendo abertura e à medida que o formando vai se derramando, porque Cristo está sendo o centro. Aí a formação tem muitos frutos, né? E por isso nós encontramos às vezes muitas dificuldades em querer permanecer, né? Nós temos dificuldade de querer permanecer com o mesmo formador durante muito tempo. Mas no Carisma Coração de Maria saudável, por um período de 4 anos, nós ficarmos com o nosso formador e depois entendermos que é tempo de receber outra graça através de um novo formador. Lembrando que esses 4 anos é o prazo saudável e máximo, né? Para que um formando fique com o formador. Vale ressaltar também que o formador não é aquele super-herói, né? O formador também tem as suas fraquezas humanas. Muitas vezes vai acertar nas decisões, outras vezes não. Mas o importante é que juntos, né, formador, formando e Jesus como centro, possa tudo ser conduzido dentro do caminho de santidade que Deus deseja para nós. Quando alguém revela algo do seu fórum íntimo, ou seja, quando alguém abre, o formando abre a sua consciência, né? Nós já vimos que a consciência é o lugar onde Deus e a pessoa está de uma forma inteira, né? Na sua essência. Então, quando a pessoa se abre, impulsionada pela graça divina, ela divide o conhecimento da sua verdade para o seu formador pessoal. Se houver algum comentário, alguma negligência, alguma violação de segredo, isso pode ser considerado como um pecado grave. O formador jamais poderá agir dessa forma, porque ao violar a consciência da pessoa, vai expor toda a vida da pessoa, o segredo, e aí pode gerar uma ferida na vida do formando, que com certeza vai provocar a perda da confiança no formador pessoal, na comunidade e até na igreja. O Papa João Paulo II, ele deu uma importância muito grande aos formadores, às pessoas que acompanhavam mais de perto, né, a pessoa para a condução no caminho da santidade. Ele diz assim: os jovens e as jovens têm necessidade, sobretudo, de mestres que sejam para eles pessoas totalmente de Deus, conhecedoras respeitosas do coração humano e dos caminhos do Espírito, capazes de responder às suas exigências de sempre crescente interioridade. E que exigências seriam essas? Nós precisamos de pessoas capazes de responder às exigências dos formandos, exigências de uma interioridade cada vez maior da experiência de Deus
e da fraternidade, ou seja, o formador vai levar o formando a ter cada vez mais uma vida íntima com Deus, para que nessa intimidade ele perceba o amor de Deus, a importância de Deus na sua vida e o que Deus quer para a sua vida, como também na fraternidade. Ele vai descobrir no amor entre os irmãos quão belo é o amai-vos uns aos outros. Por isso que é interessante essa condução do formador, colocar o formando cada vez mais próximo da pessoa de Deus, né? Da pessoa de Jesus Cristo através da oração. E vale lembrar também que o formador pessoal, ele sofre com algumas situações que ele conhece de fora o íntimo do formando e que não pode dizer nada, absolutamente nada para ninguém, porque o sigilo é algo essencial na formação. E o sigilo que se tem entre o formador e o formando é diferente do sigilo de confissão, né? Então, o formador tem uma responsabilidade muito grande de proteger, de amparar, de acolher e de também interceder pelo seu formando. O formador pessoal só pode abrir alguma particularidade do formando se tiver a permissão do seu formando. Se o formando disser, intervenha, haja nessa situação da minha vida, se ele der permissão, o formador pessoal pode ajudar. Mas também lembrando que mesmo assim ainda é um grande sofrimento, né? Mas é um sofrimento de humilhação fecunda, né? Você saber cada vez mais das situações da vida do seu formando, mas não poder dar nenhuma posição, nenhum parecer. Então você vai ter esse papel de ser um intercessor, um intermediador entre a situação que o seu formando está vivendo e mediante Deus, para que as coisas possam ir tomando forma segundo a vontade de Deus na vida do formando. O formador pessoal foi escolhido por Deus para ser para aquele seu irmão um ouvido divino, uma voz divina e com certeza sofrer calado, sentir as dores, mas em nenhuma hipótese trair a informação ou situação recebida pelo formando. Principalmente quando o formando cai no mesmo erro que já partilhou, isso também é dor para o formador pessoal. E quando o formador sabe que o formando está mentindo e que ele tem que respeitar porque o formando não falou nada, e aí é um sofrimento para a alma do formador. Esse sofrimento é realmente reparador, né, ao coração de Deus, porque sofre sem poder intervir, porque na formação o formador só pode agir quando o formando realmente detalha aquilo que ele necessita. É um sofrimento do formador pessoal que só pode ser partilhado com Jesus, porque também Jesus conhece nosso foro íntimo. Jesus sofre quando ele vê que nós nos afastamos dele, que cada dia mais nós mentimos, que cada dia mais nós fazemos outras escolhas, nós nos iludimos. Jesus também sofre. Então o formador sofre e também nós, com as nossas decisões, né, e escolhas erradas, também fazemos Jesus sofrer. E esse sofrimento fecundo do formador pessoal é a dor de ver o irmão cair. Também é chamado como mistério da iniquidade. Mas, ao mesmo tempo, é a dor da humilhação, de não poder fazer nada humano. E qual é o segredo? Nós temos que reverter, nós como formadores, temos que reverter essas dores para Jesus. O formador pessoal deve ser uma pessoa respeitosa do coração humano. O formador obriga-se a guardar o mais absoluto sigilo sobre tudo que lhe for confiado pelo formando, devido à natureza da sua missão. Não deverá, sob nenhuma hipótese,
fornecer parecer sobre a pessoa do formando. Isso, muitas vezes, nós observamos a vida do formando, mas realmente nós só entramos quando ele nos permite, quando há uma transparência para que a vida do formando seja cada vez mais guardada, né? Guardada no coração de Jesus. E um exemplo bem interessante. O que é que eu faço quando eu vejo que o meu formando pessoal está em grave risco de colocar ou a comunidade numa situação difícil, ou a sua própria família, ou a sua própria situação financeira, ou o seu trabalho, ou a sua vida comunitária, ou o seu próprio matrimônio, ou o seu namoro? O que é que eu faço quando tudo isso está em apuros na vida do formando? Já que ele, com toda confiança, ele abre, né, a sua vida para o formador pessoal, o formador pessoal pode chegar junto e dizer claramente que agradece a confiança que ele tem a ele, mas é interessante, como uma luz, né, esclarecer tudo aquilo que ele está colocando em apuros, a comunidade, a família. É bom essa visão, como se fosse uma visão ótica, né, de fora, para que o formando perceba, para que a ficha caia. Então, o formador pessoal tem essa autoridade de chegar junto e mostrar tudo aquilo que o formando está colocando em apuros. Às vezes, o formador, vendo todo esse risco que o formando pessoal corre, ele pode, na ingenuidade, dizer: meu irmão, deixa que eu falo por você, deixa que eu faço por você, com a ideia mais absoluta de ajudar. Mas não é assim. O formador pessoal não deve agir assim. Ele deve fazer o formando ter a consciência dos atos dele e ele procurar as pessoas que devem, né, colaborar com aquela, onde implica aquele assunto. O formador pessoal conduz para o formando, que o formando procure A, B ou C para resolver aquela situação, e não o formador tomar as dores e ir lá resolver no lugar do formando, porque cada um deve ser responsável pelos seus atos. E assim evita, né, aquele triângulo de formador, formando e, diria assim, os responsáveis na vida do formando, né? Mas o formando tem que ter uma consciência para ele decidir, agir e colher com as suas opções de vida, com as suas escolhas, né? Ele tem que também ter uma consciência dos seus atos. E o formador ajuda muito nesse processo. O segredo é sempre fazer com que a própria pessoa fale, que ela veja a gravidade do ato que ela está fazendo, da atitude, daquele pensamento que ela está tendo, para que ela vá percebendo e cedendo a cada pessoa que ela tem que falar, a cada perdão que ela deve pedir, a cada decisão que ela deve retomar na sua vida para que, diria assim, a paz volte a reinar, né? E dependendo da situação, o formador pessoal, às vezes, pode até conduzir para o formador comunitário, né? Conduzir o formando ao formador comunitário, pode conduzir o formando a um sacerdote, se for o caso, pode conduzir o formando até o bispo, né? Se for uma situação onde só o bispo resolve, né? O papel do formador, ele tem que ter todo o discernimento para perceber o que vai gerar fruto na vida daquele seu formando. Às vezes acontece também de você ver o seu formando ofendendo a comunidade. Então, isso você deve chegar junto, mostrar, né? Mostrar o procedimento dele e conduzi-lo novamente a um senso de justiça, a um senso de coerência, né? Para que ele não, para que ele perceba os erros dele, né? E assim gere fruto. Eu não sei se já aconteceu na sua vida, mas às vezes a própria família
chega na comunidade e diz: olhe, quem é que cuida desse menino, dessa menina aqui, porque está acontecendo isso. Aí detalha toda a vida do formando. E o formando não disse nada para o formador. Então você tem que respeitar e, após ter ouvido tudo, né, colocar diante de Jesus e sem que o formando perceba, pedir o auxílio ao Espírito Santo para que na sua formação o Espírito Santo vá dando forma a toda uma nova consciência, né, com muita discrição, né? Você vai colocando, vai formando e pedindo um auxílio, não como uma manipulação, né? Mas com a graça de querer ver o seu formando dando novos passos naquela situação que ele ainda não lhe revelou. E aqui é interessante para os formadores, né, perceber que, como autoridade, nós podemos, na formação, começar a fazer perguntas que firam o fórum, que firam a consciência do formando, que fira de uma tal forma que as perguntas sejam indiscretas. Então, isso o formador tem que ter muito cuidado para que as perguntas sejam absolutamente restritas ao necessário, para que possa ser dada toda a orientação à medida que a pessoa vai partilhando, né? Então, o formador é uma pessoa de coerência, pessoa discreta, uma pessoa realmente de confiança na vida do formando. Assim, cada formando vem com toda segurança, com toda confiança, colocar o íntimo do seu coração aos formadores e aos poucos vai se entendendo a importância, a preciosidade desse sigilo. Falemos um pouco agora dos formadores comunitários. Os formadores comunitários têm a incumbência de acompanhar os membros na sua célula comunitária. Eles assumem a responsabilidade por sua formação e também são constituídos como zeladores da vida espiritual e vocacional dos membros da comunidade. Isso de fórum externo. O pessoal de fórum íntimo. O comunitário é de fórum externo. Nós já vimos detalhadamente o que era o fórum íntimo, né? Então, o fórum externo é a vivência, é aquilo que transborda do coração do formando. É o que transborda no coração do formando, também do fórum íntimo dele, que ele traz relances do fórum íntimo, muitas vezes para a formação comunitária, né? Ele não traz tudo na íntegra, né? Tudo como se fosse inteiro, mas ele tem fagulhas que ele coloca algo de fórum íntimo na formação comunitária. Por isso que o formador comunitário sempre se entrelaça com a missão do formador pessoal. E o fórum externo são os sinais claros de como anda o fórum íntimo daquela pessoa. Ou seja, a boca fala do que o coração está cheio. Se o formando fala daquilo que se vive, né, daquilo que se faz, não tem como não dar fagulhas do fórum íntimo ao formador comunitário, né? Então, o formador comunitário também é responsável pela pessoa como um todo, assim como o formador pessoal é responsável pela pessoa também como um todo. A diferença é que o formador pessoal tem mais poder no sentido de, junto com Jesus, mergulhar na consciência mais íntima da pessoa. O formador comunitário tem o poder e a obrigação de lidar com aquilo que está acontecendo, que ele vê acontecer ou que ele sabe que aconteceu. De forma que ele leve essa pessoa a entrar no seu fórum íntimo, a penetrar em si mesma, no lugar onde Deus habita, e procurar a causa daquele comportamento inadequado, a causa daquela atitude, e procurar a graça para vencer aquele comportamento ou aquela atitude inadequada que ele teve. O formador comunitário, ele lida com fatos, com aquilo que a comunidade espera do seu formando, e que seu formando corresponde ou não. Enquanto o formador pessoal, além de lidar com isso, ele lida com a lente do fórum íntimo. É como se tivesse um par de lentes.
O formador pessoal e o formador comunitário são esses dois olhos, né, que não podem olhar por uma lente única, né, mas com as duas, para que possam ajudar o formando a alcançar a santidade. Então, o formador pessoal e o formador comunitário, os dois se complementam para ajudar na santificação do formando. Deve-se haver sempre uma complementariedade entre o formador pessoal e o formador comunitário. O nosso alvo é a santidade como pessoas, mas como formadores, nosso alvo é a santidade do nosso irmão. Sejamos nós formadores pessoais ou comunitários. Lembrando que o irmão é como se fosse assim, é um mundo, né? A vida do irmão é um mundo, é uma vida móvel, tem muitas variáveis. O irmão tem tem a sua história de vida. Então, o formador tem que estar atento a todo o processo de vida do formando. O formador pessoal, ele olha e, dependendo da abertura do formando, ele é capaz de enxergar lá no profundo, porque esse material de trabalho dele é de fórum íntimo para a santificação do formando. O formador comunitário também, né, como se fosse com um olho que tem menos grau, né, menos visão, mas ele tem também uma abrangência muito maior, não enxerga muito, né, mas ele pode, amplamente, né, nessa amplitude, ele pode, junto com o formador pessoal, conduzir cada vez mais o formando para a santidade. Entendamos que o formador pessoal, ele é mais forte porque ele precisa ver detalhes mais focados do fórum íntimo, que ele é aberto, aquilo que o formando partilha. Ele não pode forçar o fórum íntimo. O formador comunitário é aquela lente mais abrangente que detecta pelos sinais os problemas ou causas que precisam ser buscadas para ajudar na formação do formando rumo à santidade. Se os dois focam no formando, para o bem do formando, para o amor do formando, eles estão no rumo certo. Por isso tem que ter quase que uma cumplicidade, né? Entre formador pessoal e formador comunitário. Não como, diria assim, a liberação da privacidade do formando, mas assim, uma coerência, né? Uma harmonia, uma amizade, isso é muito bom. E o formador comunitário, com certeza, também na formação, tem todo o sigilo da partilha do seu formando, né? Porque o formando vai fornecer, muitas vezes, vai falar da sua oração pessoal, vai falar da sua oração comunitária, vai falar da presença nas orações, tudo isso de fora o externo, né? Então, o formador comunitário tem que estar muito atento à caminhada do formando na forma do carisma para ver se realmente aquele formando está caminhando para ser apto a uma consagração, né? Ou se já é consagrado, se ele está vivendo de fato aquilo que o carisma pede. O formador comunitário, ele não é um passador de conteúdos na formação comunitária, não é isso, não é como curso, que a pessoa vai ser formada naquele momento como se fosse um curso, não. Ele não é um professor, ele é um pai. Ele não é um instrutor, ele é uma mãe. O formador comunitário é um educador de almas. Assim como o formador pessoal é um educador de consciência, um educador para a santidade. O formador comunitário é um educador de almas a partir da vivência das virtudes, a partir da vivência da caridade na vida do seu formando. Na nossa vida comunitária, no Carisma Coração de Maria, nós podemos aprender com a nossa baluarte, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, que a nossa meta principal da nossa vida é o amor. Eu digo muito, se nós amarmos, nós já fizemos tudo, né? Então, as primeiras comunidades cristãs, como diz nas nossas regras, elas foram reconhecidas
porque o povo via e dizia, vejam como eles se amam. Então isso deve ser o sinal da presença viva de Deus entre nós, membros da comunidade Coração de Maria. Isso deve ser o sustentáculo na nossa vida fraterna, né? O amor entre os irmãos que é regado através do zelo, através da caridade, através da transparência de coração e através da vivência do perdão. É muito interessante quando nós dizemos que o formador pessoal e comunitário são educadores de almas. O educador, ele corrige quando é preciso, porque é muito interessante quando está acontecendo alguma coisa na vida de uma pessoa, e principalmente você que tem acesso, você chegar junto e mostrar aquilo que a pessoa não está percebendo na vida, no momento, né, que está vivendo. Porque na santidade é exigida uma disciplina. Sem disciplina não há santidade, né? É muito importante na vida da santidade, é exigido também a verdade, né? Mas a verdade, como ser dita, na hora que deve ser dita, né? À medida que o formando tiver essa abertura, preciso que Deus realmente conceda a cada formador, que é educador das almas, esse dom, né? Para falar com toda a graça que vem do coração de Nossa Senhora, que é a nossa mestra do amor. E nessa educação das almas, tanto o formador comunitário como o pessoal é preciso saber corrigir, é preciso saber cobrar. Mas é interessante que é preferível que você corrija mal a não corrigir. É preferível que você cobre mal o seu irmão do que não cobrar. Porque no fundo, às vezes nós temos um certo escrúpulo, né, um respeito humano, e aí o irmão às vezes se perde e você pecou por omissão, né? É melhor não pecarmos por omissão, mas termos a reta intenção de querer ver aquele irmão no caminho certo, na forma certa. Nós esquecemos quanta graça nós recebemos na formação. A formação é apenas uma desculpa. O conteúdo é o veículo. É aquilo que, no momento da formação, vai ter toda a informação, todo o sentido do que Deus quer para a vida do formando, o que a igreja quer do formando, o que a igreja pensa, do que a comunidade espera daquele formando no carisma Coração de Maria. Então é um momento de muita graça e só o formador vai conseguir educar essa alma no caminho da santidade, nas virtudes, na caridade, no perdão, na humildade, na justiça, na fortaleza, na prudência, na fé, na esperança. Essa oportunidade é única da formação. Deus se derrama de amor no momento da formação. E no momento da formação é como se a comunidade ela nos educa, pelo mero fato de nós sermos como uma família. E naquele momento, a formação nos leva ao autoconhecimento, né? Até mesmo pelo fato de nós vivermos uma vida de oração, uma vida comunitária. Tudo vai gerando em torno da oração, em torno dos irmãos e em torno de Deus. Isso é uma educação também que o formador comunitário dá a sua valorosa contribuição no caminho de formar a santidade na vida do formando. E às vezes os formadores dizem assim, não aceito ser formador não, que eu já tenho um monte de tarefa, eu já tenho um monte de trabalho, minha vida não dá mais tempo para nada. Eu digo para você, não perca essa graça, Deus está confiando a você almas, é uma responsabilidade muito profunda, é um presente muito valoroso, não perca isso, não deixe essa missão esperando por você, abrace o seu formando, a sua formanda como pai, como uma mãe e coloque cada vez mais ele nos braços de Maria para que Maria entregue a Jesus e Jesus mostre sempre que ele é o caminho, a verdade e a vida. Às vezes os formadores comunitários reclamam que é muito aviso para dar, até mesmo nos grupos de oração, né? No momento da sua célula, mas acontece que também
Jesus passou por momentos constrangedores, né? Às vezes os formadores comunitários, eles obedecem às autoridades da comunidade, eles têm que fazer aquilo que as autoridades pedem a eles. Então, não se faz só o que quer, se faz o que deve ser feito, porque todos juntos estão em prol da construção do reino, né? Como diz a nossa oração de consagração à Nossa Senhora, né? Disponhar de mim para o bem de todos na construção do reino. É isso que nós temos que perceber. Trabalhar juntos, trabalhar focando no amor, trabalhar nessa construção, né, de seres humanos melhores no amor de Cristo, né? E para encerrar, eu quero dizer que a formação é um mistério, né? À medida que cada um vai se abrindo, à medida que o formando vai se abrindo, algo acontece no coração de quem é formado, mas também acontece no coração do formador. Quantas vezes eu escuto o formador dizendo: eu fui formado pelo meu formando, porque a partilha foi tão profunda que ele se sentiu formado. Então aqui, como cofundadora, deixo o meu agradecimento a todos os formadores pessoais e a todos os formadores comunitários. E vamos juntos educar as almas no coração de Maria, para que Maria nos gere cada vez mais pessoas virtuosas, amorosas e crescendo sempre na maturidade, na fé e no amor de Cristo. Deus abençoe a todos.